welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 11.2 de Review and Exercise. So, let's begin. Aula sobre o tema Have a Healthy Life, tenha uma vida saudável. E o objeto de estudo foi o modo imperativo, que é usado para dar o quê, gente? Ordens, instruções, conselhos, fazer sugestões, pedidos, ofertas ou convites. Dependendo da forma que você fala, né, isso pode parecer uma ordem, pode ser uma instrução, um conselho, isso vai depender muito, certo? Tem a mesma função do modo infinitivo do verbo, porém sem o to. Naquela hora da explicação lá na nossa aula, quando a gente começou a falar sobre a positive form, a forma positiva, eu falei sobre isso aqui com vocês, certo? E olha só, para fazer uma frase, né, na questão de afirmativa, você vai usar primeiramente o seu verbo. Ele começa com o verbo, dependendo da intenção. Aqui a intenção é o quê? Take a walk every morning. It's good for your health. Oh, for you, apenas you. Mas poderia ser good for your health. Também daria na mesma, que é bom para a sua saúde. O quê? Take a walk every morning, ou seja, andar toda manhã, né? Dar uma caminhadinha toda manhã é bom para você. Aqui nesse caso, a minha frase não começou com um verbo, começou com please, porque aqui é um pedidinho, né? Aqui seria um conselho e aqui seria um pedidinho bem básico, que é o quê? Please come here. Please come here. E o verbo seria esse come. Então, por favor, venha aqui. Para fazer a negativa, usa-se o don't ou do not antes do verbo principal. Sempre antes do verbo principal. Beleza? E aí a gente tem o don't drink aqui como modo imperativo na negação. Don't drink too much soda. Não beba bastante refrigerante. Muito bem? E aí, se por acaso nessa frase eu quisesse fazer na forma negativa, seria please don't come here, ou seja, não venha aqui, apenas colocando o don't na frente. A mesma coisa aqui, se eu falasse don't, aí seria estranho também falar isso, né? Mas olha só, se eu falasse don't take a walk every morning, não vá caminhar toda manhã. Seria um pouco estranho, porque justamente o contrário que é mais saudável, beleza? Então é muito simples, muito prático essa questão do meu modo imperativo. Tem muita coisa para falar, chegou o momento da nossa atividade de sala, your moment, seu momento. Be right back. Cansaram do momento da atividade? Porque foi muita coisa aí, né? Foi um texto bem grandinho aí, mas eu tenho certeza que todo mundo se deu muito bem. And let's find out. Vamos lá, let's correct. Vamos descobrir, eu tenho certeza que a atividade de sala vocês foram ótimos. E ainda por cima, quase nenhuma question, nenhuma dúvida. Vamos lá, na questão 1, o texto a seguir oferece algumas dicas de saúde. Qual era a ideia aqui? Você ia completar o texto com os títulos apropriados. Então, assim, nós temos várias frases no modo imperativo aqui. Várias, todas contribuem. Eu li essa palavra, já falei ela. Todas começam com verbos, beleza? E aí, você iria completar justamente aqui, de acordo com a mensagem que via logo, que tem aqui logo embaixo, certo? Então, vamos começar a ler lá no inicinho. Olha só. Tips to stay mentally healthy. Dicas para o quê? Para ficar, permanecer aí com uma mente saudável, certo? Just like your physical health, assim como a sua saúde física, there are actions you can take to increase your mental health.
Tem ações que você pode fazer para aumentar a sua saúde mental. Boost your well-being and stay mentally healthy by following a few simple steps. Ou seja, dá um boost aí no seu well-being. O que é isso? No seu bem-estar. Dá esse boost, que é o quê? A questão do boost é impulsionar, dá esse impulso no seu bem-estar e ficar mentalmente saudável. Você seguir aí essas pequenas dicas nos pequenos simples passos, few simple steps. Então, de número 1, como é que vocês colocaram? De todas as nossas informações lá, nós temos o quê? Take time to enjoy yourself, né? Tirar um tempo para curtir você mesma ou mesmo. Challenge yourself, se desafiar. Connect with others, conectar com outros. Contribute to your community, contribuir com a sua comunidade. Take care of yourself, tomar conta de si mesmo, si mesma. Rest and refresh, né? Descansar e se refrescar aí, enfim, blá blá blá. Vamos lá. Number 1, develop and maintain strong relationships with people around you who will support and enrich your life. E aí? Desenvolver e manter uma relação forte com pessoas ao seu redor que vão te dar suporte e enriquecer a sua vida. Qual seria? O que ficaria melhor para colocar no número 1? Vocês colocaram connect, se conectar com outros, porque está falando aqui sobre relacionamento, né, com pessoas. Então, tem tudo a ver com conectar com outros ou outras pessoas. Beleza? E a próxima? Set aside time for activities, hobbies and projects you enjoy. Ou seja, reservar um tempo para atividades, hobbies e projetos que você curte bastante aí. Como é que vocês colocaram? De todas lá do quadrinho, seria essa aqui. Take time to enjoy yourself. Tira um tempo para curtir a si mesmo. Por quê? A palavra hobbies já chama atenção sobre essa questão de se curtir. Porque geralmente quando a gente tem um hobby é voltado para a gente. Coisas que a gente gosta, a gente só pensa na gente na questão do hobby mesmo. Então, reservar um tempo para atividades, projetos, coisas que você gosta. Então, o ideal seria o take time to enjoy yourself. Tirar esse tempo para curtir você mesmo. Ou mesma. Próxima. Volunteer your time for a cause or issue that you care about. Então, volunteer your time for a cause or issue that you care about. Ser voluntário, colocar aí um tempo para ser voluntário por uma causa ou um problema que você se importe, né? Que você realmente se importe de verdade. Aí nós temos qual? Contribute to your community, que só pode ser isso mesmo, contribuir com a sua comunidade, né? Reservando aí um tempo para ser voluntário, por uma causa, um problema que você se importe. E na 4, be active and eat well. Eat well, não é junto essa palavra não, eat well, ou seja, ser ativo e comer bem. These steps help maintain a healthy body, ou seja, esses passos, steps, né, esses passos aí ajuda você a manter um corpo saudável. Qual seria no número 4? Take care of yourself, ou seja, se é para comer bem, ser ativo, tem a ver com o quê? Tomar conta de si mesmo, de si mesma. Take care of yourself. E a próxima? Learn a new skill or take on a challenge to meet a goal. Ou seja, aprender uma nova habilidade or take on a challenge to meet a goal. Certo? Essa questão do challenge é o ato de se desafiar, né? Então, assim, você vai aceitar um desafio para encontrar aí um objetivo. E aí, qual seria o número 5? Challenge yourself, né? Tem a palavra challenge aqui, então já chama atenção
que essa seria a que viria antes, com certeza, para completar essa informação. Se desafiar. Ok? Então vamos para a próxima, tem mais uma aí, ó. Get plenty of sleep. Go to bed at a regular time each day and practice good habits to get better sleep. Sleep restores both mind and body. Então assim, ó, dormir bastante, get plenty of sleep. Dormir bastante, go to bed, ou seja, ir para a cama no horário regular, todo dia, e praticar o quê? Bons hábitos para na hora de dormir você ter essa questão de um sono tranquilo, de um sono bom, um sono melhor. E o sono, ele o quê? Restores. O que é isso? Ele restaura tanto a mente quanto o corpo, certo? E aí só sobrou uma informação que era o rest and refresh, certo? Que é descansar e refresh. Seria refrescar, mas aqui a ideia ideal seria essa ideia de você se renovar. Refresh. Você se renovar, né? Revigorar, beleza? Muito bem. E a próxima? A próxima é um texto e você iria responder as questões de 2 a 4. Simples, prático, o texto aí é um pouquinho grande, só um pouquinho, bem pequenininho. Vamos logo lá para as questões. O que ele está querendo que a gente faça aqui? Olha aí. 2. O texto fornece algumas dicas aos adolescentes australianos. A gente sabe que é sobre dicas para adolescentes australianos. Sobre como o quê? Pular o café da manhã e ser saudável? Bem, eu já sempre falo para vocês que tem que ter uma ou duas alternativas que não. Já dá para saber que não é isso. Com certeza não é a letra A. Ter uma dieta balanceada? Faz sentido, até porque tem a ver com a nossa aula. Ser um maníaco por comidas saudáveis? Gente, a palavra maníaco aqui, mesmo sendo comidas saudáveis, a palavra maníaco já tira completamente a questão de ser algo saudável, né? Porque ser maníaco por alguma coisa não é saudável. Começa por aí. Então, comer bem em restaurantes de fast food? Bem, tem como, né? Tem restaurante de fast food que sim, eles oferecem sim comidas saudáveis no menu deles, certo? Pode ser, mas não sei. Vamos lá, emagrecer comendo todos os tipos de comida? Então, já tem duas aí que eu já acho que não é, que a letra A e a letra C, antes de ler o texto. Então, sobrou a B, a D e a E. Vamos lá? Olha só. Eating tips for teenagers. Eating tips for teenagers, ou seja, dicas de alimentação para adolescentes. A gente sabe que tem a ver com dicas de alimentação para adolescentes. Então, já tem uma lá que chama minha atenção, que só pode ser a alternativa correta, mas vamos fazer a leitura a partir de agora. Good nutrition is essential for everyone, ou seja, boa nutrição é essencial para todos, but it's especially important for growing teenagers, mas é especialmente importante para adolescentes em crescimento. Unfortunately, many Australian teenagers have an unbalanced diet. Então, assim, infelizmente, muitos adolescentes australianos têm uma dieta desequilibrada. It may require some effort to change your eating habits, but even a few simple changes will make a huge difference. Ok, pode exigir algum esforço para ter essa mudança, né, nos seus hábitos, nos hábitos alimentares, mas mesmo algumas mudanças simples farão uma enorme diferença. You will feel better and may find managing your weight easier. Ou seja, você se sentirá melhor e pode achar mais fácil controlar o seu peso. Aí tem uma continuação que foi cortado e já vamos para a próxima. Eating tips to improve your diet, ou seja, dicas de alimentação para o quê? Para melhorar aí a sua dieta.
Pequenas mudanças, small changes can make a big impact. Podem fazer um grande impacto. Try to, tente aí o quê? Aí ele dá várias dicas, né? Depois dos 2 pontos ali, ele dá várias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tips. Que são quais? Vamos lá. Cut back on sugary drinks like soft drinks and energy drinks. Ou seja, dá uma cortadinha aí, reduzir as bebidas açucaradas, como refrigerantes e bebidas energéticas. Água, water is the healthiest drink, com certeza. A água é a bebida mais saudável, né, que existe aí, não tem outra. E aí, se você acha água, né, que ela não tem gosto, né, ela não pode ter gosto, então olha só. Try adding a slice of lemon, lime or orange for flavor. Aí, se você quiser um flavor, um sabor, você vai adicionar o quê? Uma fatia de limão, certo? Lima ou laranja para dar esse flavor, esse sabor. Keep a fruit bowl stocked at home for fast, low calories snacks. Ou seja, mantenha uma fruteira abastecida em casa para lanches rápidos e de baixa caloria. Eat breakfast every day so you're less likely to snack on junk food at morning tea. Essa é para mim, viu? Olha aí, ó, coma o café da manhã todos os dias para que seja menos provável que você coma junk food no chá da manhã, né, no morning tea. Don't skip lunch or dinner either, ou seja, não pule o almoço ou o jantar, certo? Reduce the size of your meals. Ah, gente, olha aí, é para reduzir o tamanho das suas refeições, né? Tantas colheres de tanta coisa, tem que colocar, enfim. Don't add salt to your food. Não adicione sal na sua comida. Não, que já tenha sal, né? Não coloque a mais, no caso, porque comida sem sal não rola, né? Vamos combinar. Don't eat high-fat foods every time you visit a fast food outlet with your friends. Então, assim, não coma alimentos como é que fala? Com muita gordura, né? High-fat foods. Toda vez que você visitar um fast food, uma loja de restaurante fast food, enfim, com seus amigos. Many of the popular fast food chains now have healthier food choices on the menu. Ou seja, muitos dos restaurantes de fast food populares, eles têm agora, né, no seu menu aí, escolhas de comidas mais saudáveis, como eu até comentei lá no início da aula. Então, ele dá várias dicas nesse texto para esses adolescentes australianos, não só australianos, também serve, né, de uma forma como um todo. Então, obviamente, na questão 2, a gente sabe, depois da leitura, e antes mesmo da leitura, lá no título a gente já consegue ver. Porque no título ele fala assim, Eating Tips for Teenagers, ou seja, dicas de alimentação para os adolescentes. Então, é dica de alimentação, né, gente? Não tem como fugir, é dica de alimentação, tá bem aqui. Nem precisava ler o texto todo, só isso já te dava a resposta. Então, como eu falei para vocês, lá no título você já conseguiria achar a resposta, certo? Eating Tips for Teenagers só pode ser o ter uma dieta balanceada, beleza? E aí, dicas de alimentação para adolescentes. Então, nós temos na questão 3, assinar verdadeiro ou falso sobre algumas características do texto. O texto nos conta uma história, presta atenção, história com E. Não é verdade, é falsa, false, então com certeza F. Não é verdadeiro. 2, o objetivo principal do texto é persuadir os leitores a mudar seus hábitos. Com certeza aquele texto foi muito... usou essa questão vou voltar lá no texto, ele usou muito a questão do modo imperativo, ó, usando o verbo, sempre começando com o verbo, ou don't, cut, keep, eat, don't, reduce, don't. Então ele começava
Com certeza usando o modo imperativo, então, obviamente, ele sim tinha o objetivo de persuadir os leitores a mudar seus hábitos. Então, it's true, verdadeira. O autor expressa sua opinião claramente, com certeza, verdadeira. E a linguagem extremamente informal, a palavra extremamente está bem clara aqui, não é extremamente informal. Então, falsa. Muito bem, então temos a próxima e a última. Questão 4, o imperativo pode ser usado em várias situações. A frase imperativa fetch é usada para expressar o quê? Então temos aí o John e o Garfield. Então o John ele fala assim, ok Garfield, fetch. Daí ele olha, o que ele fez? Ele jogou um graveto, um stick, para o Garfield ir lá pegar, né? Ele tava fetch, pega. E aí ele olha pro Garfield e fala o seguinte, you have no interest in fetching a stick, do you? Ou seja, você não tem nenhum interesse em pegar o graveto, você tem? Aí ele fala, stick? No. Pizza? Yeah. Ou seja, graveto não, pizza? Sim. Porque o Garfield, ele é pra frente, né? Ele é um gatinho que não é um gatinho convencional, ou é, né? Não sei. Então vamos lá, letra A. O que é isso que o John fez? An order, ou seja, uma ordem. A polite request, um pedido educado. An offer, uma oferta. A piece of advice, um conselho. A suggestion, uma sugestão. Então, assim, são várias coisas que a gente pode usar na hora de fazer o nosso imperativo, como o John fez aqui. Só que neste caso, o John com certeza estava fazendo o quê? Dando uma ordem para o Garfield, do qual ele nem sequer ligou, não quis ir de jeito nenhum. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido bastante. And I see you next class. Bye, bye.